Bom, bem-vindas a todas. É um prazer ver vocês e ter vocês aqui depois de 5, 6 meses, depois do nosso encontro via Zoom em novembro, na África, a interculturalidade seminário que estamos aqui trabalhando para a WISG. It is a pleasure É um prazer to have you back. de ter vocês aqui de volta para mais uma vez lembrar a quem está a pedir a tradução. Embaixo do vosso ecrã tem a palavra interpretação com o mundo, e tem que escolher a língua portuguesa, se for o caso, ou francês ou inglês. Okay, sorry, I will continue. So, has been a long journey. Foi um caminho muito longo, quase 6 meses da vossa experiência. Depois de 6 meses do vosso caminho, queríamos ouvirmos umas às outras, como foi o encontro, quais são as coisas que aprenderam e quais são as coisas que gostariam ou já colocaram em prática depois do seminário. Foram desafios, muitas coisas, talvez não sabemos como fazer e muitas outras atividades. Então, teremos esse momento como um momento para podermos compartilhar. Queremos agora iniciar com um momento de oração. Quando estava pensando o que podia fazer para podermos iniciar, foi esta oração do Pai Nosso, que nós sempre rezamos nossos dias, mesmo sabemos que é uma oração muito boa. Tínhamos rezado em novembro em Kiswahili, mas também uma experiência de interculturalidade que se vive na África, como falávamos que saíamos esse processo onde víamos pessoas de várias culturas, várias etnias, línguas, uma coisa que muitas vezes, ou muitos anos atrás, não era fácil na África do Sul. Então, isso nos lembra que é a oração que Deus nos ensinou, uma oração para que o reino de Deus venha. E isso nos lembra mesmo a interculturalidade seja um desafio, não é fácil. É verdade que sempre procuramos de tentar de trabalharmos juntas, sempre coisas boas podem acontecer. Eu sei isso partindo do meu próprio coração, sempre são boas experiências para entrarmos dentro desta experiência de pessoas mais jovens, por exemplo, quando cantam neste coro da África do Sul. Ao mesmo tempo, quando rezamos, é necessário também uma coragem, porque a realidade que nos liga para que não nos separemos. Então, vamos ter um momento de silêncio para podermos entrar neste lugar sagrado que nós estamos a criar juntas. E depois rezarmos esta canção, esta música, rezar para o nosso mundo, rezar para os nossos países, para as nossas congregações, pedindo para o dom da paz, pedindo para o dom da interculturalidade. Então, uma pausa para o momento.
listen to this song that it's Vamos escutar esta música translation em on Kiswahili e tem a English. tradução em inglês. Penso que todas conhecemos as palavras do Pai Nosso. Neti, ito neti, kaman neti, ikomunika tshebega ke phatlhaga ke nama ka namela. Baba yetu, our Father, who art in A couple of years ago, it was Alguns anos atrás era difícil ver esse tipo de evento na África do Sul quando era jovem, então não seria possível naquele momento, mas agora é possível, apesar dos desafios, e nós precisamos continuar sonhando que a paz é possível, mas sem desafio, sem desafios sempre vão existir desafios. Existem sempre mudanças, então precisamos de darmos sempre esta contribuição para que isto possa acontecer. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que Deus nos ajude a criar o reino, para que possamos criar esta interculturalidade entre nós e por volta de nós. Amém. and to continue these E para times, continuar este invite tempo, vou convidar a irmã Cia, que esteve conosco em novembro no nosso seminário. Mais uma vez, obrigado, Cia, por estar aqui conosco. É sempre um prazer de estar aqui conosco neste encontro. Agora passo a palavra para que nos possa ajudar, para que possamos refletir esse tempo juntas. Obrigado, irmã Paula. Obrigado a todas. Tenho que dizer pela primeira vez que vejo alguém aqui com meu nome no ecrã. Nunca tinha visto uma Cia Monique, mas agora tem uma outra Cia com meu nome. Como Paula dizia, foram quase 6 meses, 8 meses, desde que nós tivemos o nosso encontro intercultural, seminário intercultural. Como vocês todas podem dar testemunho, é um caminho, o caminho da interculturalidade não é somente um seminário. Nossa esperança é que vocês todas conseguiram praticar o que vocês já aprenderam para ver o que funcionou, o que não funcionou. Estamos aqui felizes e o objetivo deste encontro é de sermos capazes de compartilharmos, de vermos o que é que mais precisamos. Mas antes de entrar nesse campo, como não somos muitas aqui, podemos fazer uma pequena revisão. Se continuamos a falar, talvez não vamos terminar. Mesmo se 1 minuto pode levar a 5. O que posso dizer agora, vamos 1 minuto de pausa e escrever alguma coisa na chat. Escrever alguma coisa. O que é que você está trazendo hoje aqui? Algumas talvez é de manhã e à tarde, algumas é noite. Mas como você vem aqui, qual é a expectativa? Pelo menos algumas palavras. O que é que está esperando aprender hoje? Qual é o objetivo que te leva? Então, o exercício vai levar quase uns 3 minutos para este exercício.
When you are ready, you can start writing on the chat. And then Quando estiverem prontas, podem iniciar a escrever na chat e depois vou lendo e vamos compartilhando. So Anne says gratitude to be part of this Diz que é uma gratidão de ser parte desta sessão. Paula, you can voice out the French one. The French. Deixo Paula para ler o francês. I come to this meeting with a Vim full heart. neste encontro com I have oração. different experiences that Temos várias experiências enriquecedoras, hidden. So, algumas que eram escondidas, isto é bom. the first one, I think that you missed it, O Cecile, primeiro, part of this a session. gratidão de ser parte desta sessão And e estarmos aqui mais uma vez. Tenho uma perspectiva com outras pessoas que são diferentes comigo. read I'm so again. happy to be here and to learn from Estou all. feliz de estar aqui e aprender das outras. To the entire team, I'm introducing Muito myself obrigado para as todos. individuals. Procuro de introduzir a mim mesma com muitas diversidades e contribuição a seguir Cristo, nosso Senhor, juntas. Estou feliz de estar aqui participando neste encontro e esta experiência. Another one in French. A outra em francês. Faced with interculturality, I give thanks for what I have received. Vivendo interculturalidade, agradeço por tudo que aprendi. Eu sou o irmão que continua a seguir, continuando, caminhando ligada, estou no caminho da transformação. E a outra disse, é uma alegria de compartilhar com as outras mais uma vez. So you'd like to go? There's Magdalene Sitondo. So Magdalene says, looking forward to sharing our experience. Olhando para partilhar a nossa experiência, a nossa interculturalidade, a nossa experiência. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou feliz de estar aqui com vocês, com alegria de participar. Espero que isso possa me ajudar a seguir, a ser parte desta interculturalidade. So do you want me to continue reading? Would you like to read some? I can read some, but only Posso ler algumas somente em inglês? Posso ler somente em inglês? I was trying to so that Estava procurando para que possa compreender. Boa tarde. delighted to Eu hear estou muito feliz de estar aqui para poder enriquecer, ser enriquecida. come to this meeting Vim neste encontro com toda a minha espiritualidade para poder aprender das nossas experiências. French and in Portuguese. Tem outra em francês e em português. Vou ler em português, traduzido. Initiative, I wish to continue Obrigado pela iniciativa. Vou continuar refletindo e aprofundando a minha espiritualidade. to participate in Estou feliz em participar nesta formação para que possa continuar aprendendo cada vez mais. so in Portuguese. I'm very Em português, muito feliz de ser
parte desse encontro e obrigado pela coordenação. So I give thanks to God. Agradeço a Deus pelo este acompanhamento, encontro de acompanhamento, que me acompanhou a seguir e a ter uma mente um pouco aberta, a seguir as irmãs e o grupo que trabalho, então estou muito aberta a aprender. Again for this Muito obrigado mais uma vez por este convite para participar neste encontro da interculturalidade, a parte em português, a última parte em francês. Estou feliz de participar neste encontro porque descobri as boas coisas, uma boa compreensão, colocando a mim mesmo nos problemas dos outros para poder compreender, para que possa melhor comunicar. Merci beaucoup, Obrigado. obrigada. At least I can say those few words. Pelo menos posso dizer essas pequenas palavras, mas isto é bom. Se vocês lembrarem alguma coisa, querem escrever na chat, podem escrever na chat. O bom da chat é que tudo está lá, podemos voltar e rever de novo. Então, com este momento, quero mais uma vez. Not that many, Nós estamos bem, não somos muitas, não somos poucas, teremos um tempo para procurarmos de aprofundar mais o que é que nós aprendemos, o que é que cada uma de nós quer aprender no nosso tempo juntas. we do have questions. Temos algumas perguntas a vocês para poderem refletirem e ajudarem-se uns aos outros em pequenos grupos, porque as coisas, vocês entendem que um pequeno grupo é um tempo, digamos, ajuda a aprofundar mais. Uma coisa que posso encorajar a vocês é cada momento que vocês procuram de compartilhar, procure de compartilhar partindo da vossa própria experiência. What happens? How do you do it? Procura de ver a pergunta e entender como é que funciona, o que é que trouxe a mudança. Neste modo, faz com que Action oriented a approach. ação possa ser orientada naquilo que nós queremos ver, porque é uma experiência de vida e depois daí, em pequenos grupos, Paula vai nos dar as perguntas. Vocês não serão muitas, talvez quatro, seis, cinco pessoas. Have somebody who will Tenham alguém que possa escrever algumas coisas que vocês aprenderam, que vocês querem partilhar no grupo. Não seja muita coisa, uma, duas, três coisas é suficiente, mas tenham o tempo. Usam o processo de sínodo, onde cada uma tem um período para compartilhar, escutar o que a pessoa está falando, uma pausa, um minuto ou meia metade de minuto, 30 segundos. Depois de terminarem, podem that allows abrir a conversa. Isso ajuda para que cada pessoa possa falar, de ser escutada e participar completamente. Isso faz sentido? yeah. So with that, Bem, então com isso peço a Paula. Betty, you think you're going to share? Primeiro, penso que vais compartilhar as perguntas. Então, as perguntas já estão já na chat. O que vou insistir agora é que vão a partilhar as vossas experiências. The questions on the Então, já chat. temos as perguntas aí na chat em português, francês e inglês. Convido a vocês a copiarem. The numbers are smaller than what we thought. Como o número é muito pequeno, também os grupos vão ser pequenos. Podemos colocar quatro pessoas a cada grupo. People, let's see, then we check. So we will check with you. Então, vamos Before we thought controlar com vocês porque pensamos que teríamos 30 minutos do stick to grupo. it. So Vamos we said speak about among themselves falar entre 40 vocês minutes and then make some summary. alguns minutos e fazer um sumário no fim para poderem compartilhar depois com o grupo mais grande depois do encontro. Então, peço a Gianluca a colocar uma pausa no ecrã e é necessário colocar a sondagem na pausa, desculpe, e vocês devem escolher o grupo que vocês querem participar. So please choose the language in Por which you favor, want to participate escolhem in the group, a língua que vocês querem participar no grupo and then we will send you to the group. e depois vamos mandar vocês no respectivo grupo. If you don't see the poll on the Se screen, vocês não veem a sondagem no ecrã, symbol with two columns
No do lado direito do vosso computador tem uma parte escrita sondagem, questionário, vozes. Yes, translation is back. I ask you to choose Então, vos peço a selecionar as línguas para poderem seguir o encontro de segunda língua da tradução. Can mute again. Pedimos mais uma vez a desconectar To these os Zoom vossos sessions, microfones. better than others, but again, it's still a miracle that Mais uma vez, é um grande milagre onde para cada lugar podemos encontrar desta forma, apesar dos desafios. Obrigado mais uma vez. over to you. Então, Cia, tens a palavra para nos guiar neste momento, para podermos escutar o eco para cada grupo. Temos outras irmãs que acabaram se juntando conosco. So over to you, Sia. Thank you. Então, tens a palavra, irmã Cia. Open your mic. Precisa abrir o microfone. I didn't have that much power. Não tive este Thank you. poder. Procurei abrir. Obrigado. Bem-vindas mais uma vez. Was in one group. Eu estava em um I would dos say I quite liked grupos. the conversations in the group. Tenho que dizer que gostei muito do grupo. We are Então, having, it would be good já que to take this teremos moment esse momento, seria necessário levarmos esse momento para podermos for volunteering escutar time, para volunteering aquilo que podemos deliver compartilhar. Penso que something, tivemos let me voluntário de know uma secretária para in the group. poder apresentar o resumo daquilo que vamos apresentar aqui no At least grupo. 2 minutes. Então, pelo menos a cada Whatever you grupo can pode summarize what you ter have heard. esses 2 minutos para poder apresentar aquilo que acabaram de apresentar. Não sei quantos grupos, Paula, quantos grupos tivemos. Eram 9 grupos. So any group can start because I don't think Cada we have grupo pode numbers. iniciar. Penso que não temos Because then I can números. Se temos números aí, podem me lembrar. Poderei chamar por número, caso contrário. Mas penso que ninguém conhece o seu número. Tínhamos grupos de ingleses, franceses, any portugueses. group can start. Então, qualquer grupo pode iniciar. O meu objetivo é aquele que todas possamos partilhar alguma coisa. I can invite the group I was Posso convidar o grupo com que estava. A irmã Lídia pode compartilhar. Depois deste grupo, um outro grupo pode compartilhar. Precisamos de trabalhar com o tempo que temos. Sister Lydia, are you around? Irmã Lídia, estás disponível? Estás aí? Paula, maybe we need few minutes. Paula, talvez precisamos de uma pausa. Go for a break, a short Talvez break. podemos ir num pequeno intervalo. Talvez isso sim tenha razão. Tenhamos então um pequeno intervalo agora. Okay, sisters. So Então, irmãs, a irmã Cia está dizendo que podemos ter 5, 10 minutos de intervalo para podermos descansar, bebermos um pouco de água. Então, estaremos aqui às 5 minutos depois da hora de cada país. Nesse caso, aqui na Itália seriam 15h05. Então, depois do nosso regresso, cada um pode, ou a secretária do grupo, pode fazer o resumo para poder compartilhar. Então, 5 minutos depois da hora do lugar onde vocês estiverem.
Yes, Podem Sarba. dar sinal que estão todas de volta. Yes, it was necessary to have little break for nature and Então, animals. era necessário para termos esse And we were pequeno not allowed to intervalo. forget that. Muitas das vezes, quando estamos nesses encontros online, esquecemos. Então, Keeping with our time, trabalhando, seguindo o nosso tempo, como dizíamos antes do encontro, é um momento para que cada secretária de cada grupo possa apresentar aquilo que vocês partilharam no grupo. 2 minutos para poder fazer esta coisa. and I had said let's start Como with dizia, podemos iniciar com a Lídia. Então, se Lídia estás aqui, podes seguir. Unmute if they need, and you can also raise your hand. Penso que podem There's the raise hand conectar o microfone ou então levantar a mão se tiverem dificuldades usando a tecnologia sempre. Perdi a Yeah. conexão. Por favor, me adicione no grupo em língua portuguesa. Obrigada. Tens que escolher tu em baixo, no mundo com a palavra interpretação, tens que escolher tua língua. Não há grupos agora, tá bem? Agora estamos tá bom. na plenária. Sorry, Lídia, go Tá ahead. bom, é que eu perdi a conexão. Obrigada, desculpa. Thank you. Yeah, we had a good sharing and Nós tivemos the uma main boa partilha. learnings were about A communication, aprendizagem mais importante foi acerca da comunicação, onde share that we compartilhamos que journey precisamos de um caminho journey e um how to caminho diário para aprendermos como comunicar. E mesmo se falamos a mesma língua, a pronúncia pode ser diferente, o modo como falamos as coisas são diferentes, falando mais alto ou mais baixo, isto pode ser diferente dependendo da cultura, da minha learn a lot, proveniência. but Aprendemos muitas coisas neste processo da interculturalidade. Ajudou-nos, esse seminário ajudou-nos a entendermos melhor, a compreender outras irmãs que estão conosco, e o dinamismo da nossa comunidade. Então, é acerca da comunicação e linguagem, also talk e about também falamos that make us aware to check que devemos estar our atentas para podermos ver as nossas expectativas, aquilo que nós esperamos das outras pessoas e vermos qual é a estrutura, qual é a base que uso para poder me comunicar com as outras. Então, um dos outros argumentos, porque viemos de culturas diferentes, então a negociação, como pode ser feita e aprender uma das outras. Então, é um caminho, mas a última pergunta foi como podemos continuar com este caminho, ajudando-nos umas às outras? Nós falamos de procurar de entender as outras de uma forma melhor e sem criticar, para que possamos sempre nos lembrar, vamos fazer desta maneira, para que possamos dar mais hospedagem às outras, em vários, organizar talvez encontros para estarmos juntas, compartilhando esta nossa vida da diversidade e também respeitar a diversidade e celebrar as diferenças. E também houve uma sugestão para termos esses encontros em presença, se possível, e para nos lembrar como nos comportamos, para que possamos construir a comunidade para todas as pessoas. As irmãs que estão na formação compartilharam também que escutarem atentamente e procurar de compreender as outras pessoas sem desrespeitar ou deixar de lado as outras pessoas. Eu penso que é isto que nós tínhamos para compartilhar do grupo
E obrigado, Lídia. Vejo agora Drabo Tia. La traduction en français, je n'arrive pas à entrer. Tem problema aí da tradução francês. Bravo, tu as besoin de la traduction en français? Oui, oui, je n'ai pas assez en anglais. Tem mais problema aí da Tu dois tradução choisir, francês. regarde sur ton Deve écran, escolher, avec le symbole du para a mot, tradução francesa, escolher os 3 pontos para encontrar a tradução da língua. Okay, Sia, I think we can continue. Thank you. So can we have another group, please? Podemos ter um outro grupo, por favor? And try to make it short. At most 3 Procurar minutes. de Então, falar boa tarde. muito rápido. Boa tarde. Sim, partilho do nosso. Je suis Léonie, j'étais dans le groupe 3. Ok, Dina. Obrigada. Partilhamos da primeira pergunta, da primeira questão, apesar delas ter muito interligação. Foi um momento também de partilha de experiências e de vermos como há aspectos comuns que nos unem e que sintonizamos. E aspectos que sentimos como práticas que são benéficas têm a ver com esta capacidade de diálogo, de comunicar, de pedir explicação, de desejar compreender o outro e acolhê-lo na sua diferença. Também sentimos e fomos desafiadas neste caminho de uma paciência acolhedora para conosco e também para com os outros, na compreensão da própria cultura. E temos como elementos fundamentais dessa interculturalidade na vida religiosa este desejo de caminhar juntas e a centralidade do Evangelho. E é a partir do Senhor que nós também compreendemos, aceitamos o outro. O desafio também de compreender a parte que está escondida, não só aquilo que se vê, mas aquilo que não aparece, mas que faz parte da cultura do outro. Nomeadamente nas casas de formação, mas não só. Depois percebemos que este assunto, torna-se um desafio para as congregações e já aparecem em reuniões, em capítulos gerais, em conselhos, nas relações comunitárias, nos diálogos comunitários, inclusive até momentos recreativos de partilha do que é, de convívio, de partilha do que é a cultura de cada uma nas nossas comunidades. No que se refere de novo à linguagem, falamos desde a mudança de tom de voz, da expressão, para que haja uma maior compreensão, respeito, para que possa haver um acolhimento e integração da outra cultura. Ao desafio de abrir-nos ao outro, ao diferente, ao desafio do acolhimento, ao desafio de continuar a aprender, não só da cultura do outro, mas da nossa própria cultura. Sentimos o desafio da sinceridade para com outra pessoa, para o diálogo, para aceitar a sua cultura e também a minha, e também irmos caminhando juntas, aprofundando o Evangelho, aquilo que nos une. O desafio de quebrar preconceitos para que haja a compreensão. Também temos o desafio das barreiras linguísticas e de comunicação, além das próprias barreiras culturais. Sim, como síntese, vemos o desafio da proximidade, de como religiosas, o ponto central não é a própria cultura, mas o Evangelho. É ele que tem é em Jesus Cristo que tem que existir a força que nos congrega e que ultrapassa as pequenas dificuldades e os desafios que vamos sentindo nestas diferenças. Obrigada.
Merci beaucoup. Please, I continue insisting. Can we keep for 3 minutes? Então, muito Since obrigado. I Seria have necessário que thank you tenhamos so much. somente Thank 3 minutos. Obrigado, irmã So I think that now it was Dina. Leonie who wanted to speak. Leonie, est-ce que tu veux Temos parler? agora a Leonie. Merci, je suis revenue. Dans notre groupe, et je vais prendre deux, mais pas même trois, nous avons échangé sur les pratiques et No bénéfices. nosso Nous grupo, avons essayé de voir ce falamos qui nous a aidé, c'est que nous do avons compris que la benefício, culture, o que vraiment, nos les différences, c'est pas seulement ajuda les cultures et les régions o géographiques, nível mais aussi cultural, et nous avons pris conscience dans nos porque a pratiques cultura não é que certaines questão da d'entre nous ont été diversidade. beaucoup plus Então, nós ouvertes somos au respect de la atentas que algumas diversité de et de nós são parler mais rapprochement abertas à pour individus, diversidade mais en communauté. e para o encontro Et puis, de un várias autre pessoas, congrégation, mesmo un élément qui s'est ajouté comme pratique et dentro da, bénéfique, da, da c'est qu'on a congregação, revu neste l'importance caso, des langues mas aqui tem dans une ou d'autres de nos também, digamos, communautés, existem de os façon faire en sorte desafios, que les langues doivent precisamos de aussi non entender a seulement les apprendre et les importância da prononcer. língua, porque a Et puis, la língua deve deuxième dar o question, significado de en colocarmos parlant juntas, ou não nous para avons criar vu qu'il y a les distâncias. résistances Quanto à et segunda les limites pergunta, nós quand les mises en observamos pratique alguma dans nos resistência essais em nossos d'occupation, ce qu'on employait comportamentos. comme nos Por propres cultures, exemplo, pour cette ouverture dont nous avons été conscientes. somos Et mais ces limites peuvent, ces tocadas ou limites ont ligadas com a été, nossa que ce própria soit cultura, mas é personnelles ou necessário que par sejamos um rapport aux pouco autres dans notre atentas a choix de criar vie. um pouco de Et pour distância e isso possa quatrième nos question, ajudar no nosso qui était intercâmbio comment nous com outras pouvons pessoas. Com a mutuellement, terceira qui n'avons pas pergunta, été trop loin, como podemos nos puisque c'est la grâce ajudar de umas Dieu às qui nous outras, est nós agit de vemos l'intérieur que et que a nous devons graça de prier Deus pour nos nous-mêmes, pour ajuda les e autres, nós pour que precisamos nous de puissions rezar para nós grandir dans mesmas e para l'acceptation de as nous-mêmes, outras, des para que autres, et possamos puis dans la crescer résolution des aceitando petits a nós conflits que peuvent mesmas e se as développer, outras, parce que para la que culture est un possamos facteur social, resolver os pequenos conflitos intrapersonnel, que possam interpersonnel et acontecer, porque a communautaire. cultura Merci. pode ser pessoal, interpessoal, em vários contextos e muito obrigado. Thank you, merci beaucoup. Obrigado. I see Vejo Pelagis. agora Pelage com a mão levantada. Pélagie, est-ce que tu veux parler? Do you want to speak? Pelage. Merci, mes sœurs. Oui, dans notre groupe, ce qui a été Obrigado, irmã. No nosso grupo, o que o que partilhamos em termos de comunicação, nós melhoramos a nossa compreensão mútua na nossa comunidade e a criação de espaço de diálogo, de intercâmbio, a construção de novas ideias, a decisão de criar novas formas, porque muitas vezes nós temos esses prejuízos que muitas vezes criam problemas. Então, falamos também a questão de aprender das línguas locais. Então, as irmãs estavam muito felizes que nós estávamos interessadas com as suas línguas. Este respeito pessoal, respeito com as outras, colaboração. E suas comunidades organizam encontros de intercâmbios interculturais para que possamos nos conhecer melhor. E existe um outro aspecto da socialização, por exemplo, língua, aprendendo língua, a questão do diálogo, para que possamos viver a diversidade no respeito, numa perspectiva de respeito, para que possamos ter uma comunicação. Isso tudo nos ajuda a vivermos juntas. E outro ponto é aquele de compreendermos, entendermos a nossa própria cultura, porque se entendemos a nossa própria cultura, podemos compreender a cultura dos outros. É necessário uma escuta ativa. Este é outro aspecto. Então, em resumo, posso dizer que isso é aquilo que nós compartilhamos. Thank you so much. Muito obrigado, irmã. Foi muito rápido e breve. Any other group? No outro grupo,
So far, we still have 5 groups to go. Ainda faltam 5 grupos. I think we're still missing some English groups. Ainda faltam alguns grupos de inglês. If anyone would like to share. Please, could one of you just take the opportunity of this time and share? Podem, por favor, terem a oportunidade de compartilhar. And if you don't have anything to share, you can Se also vocês say não the têm name nada of para the compartilhar, podem dizer que group. tivemos um bom diálogo, mas não temos nada a trazer na Assembleia mais grande. There were 5 Faltam os grupos em inglês, porque eram 5 2 grupos in da English, língua 1 in inglesa. French, and 1 in Portuguese. Tivemos No, 3 in 2, English, 2 or 3, can't remember. But if there's no one else to share, we need to move on. mas se ninguém quer compartilhar, nós 2 vamos minutes. seguir. If not, Vamos dar 2 minutos. Se não temos nenhum grupo para compartilhar, nós seguimos. I'm just wondering, Sister Sia, I'm wondering if the one who Então, reported not so long eu ago queria was not saber se. from my group, because we Eu did a espero good que o job grupo não of seja o meu grupo, porque nós fizemos um bom it trabalho. wasn't in English. So It was in English. if you Era, have an English group, era o grupo the em one inglês. who reported was not reporting in English. So if you are an English Então, group se and it você was in English, pode the ter first inglês, group, pode because dizer we alguém only desse have grupo. one English group, and that Temos was the one ainda that um we grupo em didn't inglês share. que a Lídia Okay, compartilhou. that's another one then. Okay, sure, thanks. So at this moment, I will say Então, vou dizer agora, we go into the vamos bigger procurar group. No more neste. group sharing because Não we temos have mais grupos something de else we need to partilha, não do. temos mais nada para o grupo. Se você Otherwise, tiver I will alguma say coisa, pode just falar. in this larger group here, we don't Neste have grupo all mais the time, grande, but if não you have temos a todo o question, tempo, mas se você a tiver uma insight, a pergunta, comment, comentário, at least temos, 15 digamos, minutes for that. quase 15 So minutos if para you isso. raise your Então, hand, I se will você activate here. So tiver if you qualquer have pergunta, lembre que estamos aqui any 48, não leva todo o share with tempo a a few people so compartilhar. É that we can necessário também deixar espaço para outras raise up your pessoas. hand. Então, So we see you. levanta a sua pergunta, nós podemos ver e podemos coordenar. The aim, we don't want the wisdom to be left out. Maybe there's something which you didn't put out in the group or you felt it should have O been objetivo é que não included here. queremos That is the main esquecer aim. nenhum conhecimento ou sabedoria. Queremos, para quem tiver alguma coisa, compartilhe. I see a chat. Vejo uma mensagem na Thank chat, you, Sharon. somente obrigado pela compartilha. Thank you, Sister Janina. Janine. Obrigado, irmã Janina, Janine. So if nobody else, Então, agora, don't se want to ninguém put out, so quer dizer nada, mais uma vez, não quero since I'm going to do the tirar-vos recording. fora. Temos Sister Anie, irmã Ania. Thank you very much, sister. I would like to Obrigado, just irmã. appreciate all the Gostaria sharing that somente was de done. agradecer My little toda a worry here compartilha. is Eu I don't know estou if you preocupada, think não pertaining to ouvi
nada acerca da interculturalidade nas casas de formação. Como isso pode ser levado à realidade para ajudar as mais jovens com esse tipo de valores? Sabemos que algumas casas de formação têm membros de várias nacionalidades, então, como podemos explicar isso às mais jovens para que possam abraçar este aspecto que nós estamos aqui a escutar desde o início? Okay, I will respond to this Vou question. responder esta pergunta muito rápido. No I got some grupo information onde eu from estava Facebook também se falou da formação One of the things I would nas casas. Uma das coisas que vou dizer é que, want to find primeiro, information aquelas how que new vocês families are estão na casa de responding formação, é to necessário iniciar a moderar, iniciar a criar espaço para being esse tipo de aware compartilha, serem more atentas, perspective. This que is the time existem to be perspectivas open-minded to múltiplas, que learn essas more pessoas because estão dando essa socialização, têm a sua própria cultura, a sua própria educação, e todos esses aspectos são importantes para criar espaços, mas também ter seminários. I start Se with devo ser youth for honesta, opening to the iniciei com community. elas mesmo I antes created da sua entrada na congregação. community awareness Iniciei a criar encontros com elas sobre a diversidade, a interculturalidade, e quando entra no convento, continuamos. Isso é importante. Eu penso que podemos continuar a pensar, mesmo ter somente a terminologia, porque quando elas vêm da assunção dos valores, a estrutura da formação, as expectativas, é iniciar a praticar estas coisas para que possamos levar as elas dentro desta formação. Então, isto é um aspecto necessário e importante. Obrigado. Uma outra pergunta e comentário. Sister Janina. Irmã Jenaine, About não sei se estou pronunciando bem por causa do meu inglês. Oui, c'est comme ça. Merci beaucoup. Muito obrigado. Mon apport était d'ajouter que l'interculturalité Quero acrescentar nous devons alguma coisa sobre a accepter interculturalidade que nós aprendemos, que nós precisamos compreender a nós mesmos, aceitar mesmo qui est ouverte nós maintenant. Nous estando devons na igreja, devemos dizer accepter que a igreja que nous está sommes aberta, devemos frontières. irmos Et além si às fronteiras. Não rencontrer podemos ficar, digamos, fechadas na nossa fronteira. Nós somos différentes, chamadas a sairmos pas forcément fora, celle qui a des estarmos nationalités. Je onde crois que si existe a nous necessidade. Isso reconnaissons é que aquilo que a igreja nos convida a sermos. Esta é a nossa grande preocupação. Isto deve ter iniciado já no início da formação, já no início do noviciado. Precisamos de preparar as jovens para que possam ter uma visão completa, para que os seus olhos fiquem fechados na sua província, no seu país. É necessário abrir os seus olhos para verem o mundo inteiro. Obrigado. Thank you, Sister Janina. Merci beaucoup. Anybody else? We still have few more Alguém minutes. mais? Ainda temos I alguns think minutos. Sister Pelagie wanted to speak. I'm not Penso que sure. também tinha uma outra irmã que Probably queria they raised falar. their hand, but it's Não not vejo agora a mão. Pelagie, est-ce que tu voulais parler? Irmã, quer falar? A irmã que tinha levantado a mão antes. Merci, mes sœurs. Et Muito je pense que obrigado, c'est une irmã. expérience très riche Eu qui penso permet de que é mettre uma en experiência collaboration enriquecedora que nos et permite para que avec les autres. possamos colaborar Cela melhor em termos de enrichit comunidade, la formation spirituelle congregação e também de et aussi sermos brute. Je dis capazes brute parce que
de dar aos jovens que aparecem para a formação inicial e de ter uma ideia sobre o que é a vida da comunidade, para que possam aprender melhor, para que possam terem cuidado para si próprias, para o futuro. Se nós não conseguimos integrar na realidade intercultural, não podemos transferir isso para mais jovens. Então, nós precisamos de aceitar esse conceito para que possamos integrar esse conceito, para que possamos comunicar melhor aos mais jovens que aparecem na nossa congregação. E muito Thank obrigado. you, Sister Pelagie. Yes, we Obrigado, say irmã action Peladi. speaks louder than Nós words. falamos que as ações falam mais Workshops alto que encourage as palavras. Podem fazer collaboration, seminário, compartilhar as palavras, sim. community Mas integration se nós into conseguirmos ourselves. integrar a nós Everyone mesmos, will see that. as mais jovens vão ver So esta that is realidade our role. e We have este é o nosso papel para que to possamos lead with, continuar e live with precisamos de fazer. workshops and Viver com isso, continue com o seminário, para que to possamos sempre make it a continuar, para que é um appreciate caminho, não é um seminário que depois termina, mas é um caminho que devemos fazer. anybody else. Mais alguém? Please, if you raise your hand, I don't see you speak out. We have a hand up. Evelyn? Oui, bonjour. C'est juste pour dire un sincère merci pour cette formation qui nous a toutes transformées. Muito obrigado pela esta formação. Foi uma formação que nos transforma. C'est une richesse Isso nos et nous permitiu de oblige à sabermos mais sobre a nossa própria cultura. É uma riqueza e nos convida a sabermos mais acerca das culturas, acerca das pessoas, sem connaître ses preconceitos, para que possamos compreender as nossas forças, as nossas fraquezas, para que possamos também compreender a cultura dos outros, que é uma força e uma fraqueza. Então, nos ajuda a modelar a cultura envers nous e nos traz a aprendermos a mudar, culture de l'autre. seja na nossa zona local, mas para o mundo, compreendendo a cultura de outras pessoas, para que Mais je também, voudrais digamos, a comunidade, mas além da comunidade. Então, et le souci quero agradecer profundamente pela esta grande oportunidade, que é uma oportunidade que nos enriquece. Obrigado por ter nos unidas mais uma vez hoje para que nos petits sœurs, possamos compreender a nossa própria tarefa, donc je ne a voulais pas nossa partager tarefa de vivermos na interculturalidade e na transformação ou transferir este conceito para as outras pessoas. Podemos dizer que é uma coisa muito importante. les sœurs de Estamos formando as nossas noviças, o apostolado, as irmãs com votos temporários, dans notre vie todas são formadas, mas changer de regard. Et on na voit nossa província, mais ou menos, digamos, estamos a ver esta mudança, existe essa mudança de percepção. Então, muito obrigado, que Deus sempre vos abençoe. Thank you, Sister Evelyn. Obrigado, irmã Evelyn. Read what is in Vi a irmã Virgínia, depois vou ler o que está na chat. Virginia, then Irmã Virgínia, Sia Monique, depois Cia, then Lydia. Oh, now I see. Sister Virginia, do you still want to speak? irmã Virgínia, quer falar ainda? Irmã Virgínia? Thank you very much. I just want to Muito appreciate, obrigado. Quero mais uma this vez kind of agradecer meeting este that we tipo are de having. encontro que It nós estamos tendo. De is not really fato, beneficial não é if somente um we benefício as meu pessoal, living in talvez our como alguém que está vivendo com pessoas mais jovens na formação de but vários also países, because mas of this, também there's
Neste mesmo encontro que nós estamos aqui tendo, estamos também estendendo, espalhando para a nossa comunidade, as várias comunidades, procurando de incentivar-lhes também para a província inteira. Então, toda a província está beneficiando deste encontro, desta formação. Então, como irmãs da província, nós estamos unidas enquanto vivemos com as outras irmãs das várias nações. E nós nos procuramos fortificar umas às outras. Isso nos ajuda a construir uma comunidade melhor. E eu quero agradecer a este tipo de encontros. Ainda espero e rezo para que possamos continuar a este tipo de encontros, para que possamos nos ajudar umas às outras. Muito obrigado. Obrigado, irmã Virginia. Vou ler agora que Madalena pôs aqui. Eu penso que a interculturalidade é um caminho. Precisamos continuar a caminhar a mim mesma para que possamos receber, acolher outras culturas e as várias personalidades na comunidade. A compartilha foi muito boa e enriquecedora. Yes, and then in French, A parte francês, obrigado por criar esse tempo para nos ajudar a mudarmos o mundo, para mudarmos o nosso mundo. Thank you. There was somebody else with Estava alguém também Cia com Monique, if a you can mão, unmute. irmã Cia Monique. If you are unmute, Irmã you can Cia, se estás com o microfone desligado, ainda queres dizer alguma coisa? I think, Sia, we need to continue because we have now 20 minutes Yeah. for Penso que the precisamos de continuar porque temos somente 20 minutos, então Don't go to the recap we have não, ahead. não vou We seguir daquilo que nós acabamos de ouvir, o que nós compartilhamos, que foi bem those who traduzido have the para notes, aqueles que type têm it as on the notas, computer and send it to Paula. possam, You can put pelo it in menos, escreverem e on the mandarem isso a presentation. Paula, porque isso seria bom que ela depois passe tudo e ela possa compartilhar com todas Otherwise, nós. I Então, like you, I say thank eu, you so como much vocês, digo for obrigado por for sharing. terem participado e compartilhado as vossas sabedorias. Agora, Okay, deixa a thank palavra a you. Paula. Thank you. Obrigado, Cia, This por ter nos guiado moment. neste momento. O que vamos fazer agora? Algumas de vocês já compartilharam algumas ideias, que é a quarta pergunta que nós compartilhamos no encontro plenário. É uma pergunta de compartilhar como nós podemos continuar a nos ajudar. Eu sei que existem muitas coisas que vocês gostariam que nós pudéssemos fazer, mas também quero saber de vocês para que vocês estejam em contato com as pessoas que estiveram neste seminário, para que possam criar-se, digamos, intercâmbios de contato, falarem também com pessoas de outras congregações. Então, essa é uma das ideias que nós temos. Então, queremos ouvir de vocês como vocês querem continuar a ajudarem-se umas às outras. Que tipo de sugerimentos vocês têm? Então, vos convido ou a levantarem a mão ou a escrever na chat se querem dizer alguma coisa para que nós possamos continuar este caminho que iniciamos em novembro do ano passado e gostaríamos de continuar a nos fortificar para o futuro. So let's just stop for a moment. Talvez podemos parar um momento, podermos refletir um pouco aquilo que nós escutamos e depois pensar como podemos continuar a nos ajudar umas às outras, quais são os sugerimentos que queremos oferecer.
en groupe? Paula, s'il Hola. vous plaît. Paula, est-ce que c'est un groupe? Non, nous sommes en plein, la session principale et nous avons maintenant Está a l'éducation perguntar aqui, à a sessão principal terminou, então explicando a sessão como nós queremos continuar a viver a interculturalidade. Okay, so I can see that some people Então, posso ver que algumas pessoas estão já escrevendo algumas coisas no chat. Vos convido então a escreverem na chat as vossas sugestões ou então levantar a mão para poder falar. Assim podemos ter esta compartilha de ideias, como podemos continuar a nos ajudar. So, Annie, I will give you the word in a minute. Pascal Annie, says, I will suggest we could nosso sugerimento seria de trabalharmos em preocupando-nos com algumas preocupações de alguns países. So that's a beautiful idea, Pascal. Então, essa é uma ideia boa. Go ahead with it. Eu Try to organize that in convido your a country. organizar estas coisas no seu país. Se você precisa de qualquer tipo de ajuda, nós podemos nos ajudar umas às outras. Muito obrigado. I will speak Portuguese now. Vou falar português agora. Muito obrigada por este tempo de encontros, de partilha, que me faz muito bem para a minha caminhada espiritual e também para a missão. Bem-agem aos organizadores. So back to English. Lydia says to continue A Zoom Lídia workshops diz and que devemos workshops continuar in este person. seminário, se possível, na presença. Esta é uma outra sugestão para que possamos continuar este encontro, se possível, presencial. Vamos procurar ver isso. Annie had her hand Ah, up. temos Annie que levantou a mão. Still to speak. Annie, precisas dizer Yes, alguma Paula, coisa? I think my suggestion. Penso que o meu sugerimento é mais ou menos como This interculturality podemos viver esta interculturalidade, esse aspecto de interculturalidade, different levels. como That's my suggestion, but I didn't know that it has to extend to nível importante No, Annie, can be both. no nosso nível. Eu não sabia que isso devia ser somente ao nível da whisky, mas eu penso que não é somente na whisky, é uma coisa que deve ser vivida também a nível local. Então, obrigado. Então, o meu sugerimento tenho dois pontos. O primeiro sugerimento, sugestão, quando em qualquer momento que temos um novo membro que se transfere para uma comunidade, she may be welcome. We a allow irmã to be welcome. devia receber uma Have a boa symbol hospedagem, that will enable the old receber hospedagem com um símbolo de cultura, research onde on the incoming todas cultural deveriam values fazer, digamos, essa pesquisa, within the community. entender os To be seus welcomed valores with this culturais. symbol Ela vai receber of este culture símbolo da cultura, onde vai chegar. is one. Este é o primeiro ponto. Thank you, Annie. That's really beautiful to reach out with a cultural symbol. Então, símbolo da cultura, de hospedagem a esta irmã para poder entender. O segundo ponto, From time to time, em vários momentos, some cultural aspects seria depend upon the de members' tomar participation. um Because determinado a lot of aspecto da times cultura, we don't porque touch into the existem alguns valores que dizem que nós não conhecemos a nossa própria cultura. Então, é necessário integrate it into our entender e community so some compreender of a us nossa understand God cultura para que nos possa ajudar a entender melhor a nossa cultura. Thank you, sister. Thank you. That's Muito, really muito beautiful. obrigado. Isso é muito importante porque isso nos ajuda a termos essa sensibilidade cultural, não somente o único modo de viver a liturgia, mas viver a liturgia em várias formas. Isto necessita uma conversa, diálogo entre os membros para
encontrar uma resposta, procurar de trazer essas diferenças. Obrigado. You're welcome, Helen. sister. Helen, can we hear from you? Tem please? a irmã Ellen. Yes, sister, thank you very much. Irmã, I will obrigado. go with the first suggestion, Eu vou com a primeira dealing with group sugestão. ourselves. Com Someone was talking about o nosso countries, grupo and falava then de alguns maybe I would países, want to mas também mention among existem us in questões our entre as group, pessoas na formação. As what pessoas que estão we na really formação need to share deveriam ter um is momento também de compartilhar, to find ways of mas how também we de can encontrar start formas como information, podemos not only for the formis, but also encontrar for all the ou como formis podemos community. aprender esses aspeitos na formação, nas As casas we de said formação, before, that como we often dizíamos speak antes, about que porque as continental ações falam mais leaders, alto. and yet there is Então, é no necessário que isso necessarily tenha um impacto às formal mais guidelines. jovens, So we are like, they are formed, but the que community muitas das is vezes forming. nós vemos que elas são Then it is formadas, mas a also comunidade está important at the deformando. Então, congregational se level. possível, é Those who necessário are também ao nível da participating congregação, nós que in this workshop participamos can nestes connect seminários, with you para and que find a way how possamos we organize encontrar workshops formas, in organizando congregational seminários settings dentro da of the congregação, congregation. com as entidades, pessoas responsáveis da congregação. Also, how we can introduce Também como into the podemos different levels of introduzir leadership of aos the vários congregation. níveis da liderança da nossa Then, congregação, yes, it can e embrace também also isto pode the regions, abraçar, maybe digamos, discussing as about regiões, pode ser na participating região da África, or da the região peoples da that língua inglesa, participated can ou organize mesmo workshops as within irmãs the countries desta, they are de um living. determinado país If podem it's organizar possible, they can even reach seminários, out se to the possível, congregations they podem are também in. alcançar outras províncias, outras congregações que ainda não tiveram a oportunidade de Thank you, Helen. participar That's neste very seminário. important. Obrigado, Ellen. What you Penso que é suggested. muito importante este Wiser encontro continuing entre with formadores, congregations entre as or pessoas da sharing congregação, conferences. entre as conferências. Isso nós podemos ajudar. Encourage you Eu to take encorajo a possibilities vocês nas suas conferências, dentro das vossas congregações. Se vocês precisam de palestrantes, falem conosco, nós podemos procurar formas para There's ajudar. another suggestion here Existe on the outro chat, which is in French. sugerimento na chat que é em She francês. says, my suggestions are A to minha continue sharing sugestão, continuar influence and compartilhando dentro da as so far comunidade, we have em received pessoas, some individualmente, feedbacks então é about necessário para que continuemos ainda aprendendo. there are also theology courses combining Existem cursos de cultural teologia, comparando com a formação cultural. Então, é um sugerimento que eu posso dar às irmãs de participar desse curso que está em Abidjan, nós podemos aprender. Então, é necessário partilhar os nossos recursos, que é uma coisa muito importante. Deixemos que o testemunho possa vir de nós mesmos, as mais jovens possam ver. Então, é necessário criarmos questões ou recursos online onde para cada uma de nós possa aceder e usar os instrumentos. A outra irmã disse para continuar esse tipo de trabalho, de formação, de seminário, porque ajudou-nos muito. A irmã Evelyn disse também é necessário criar e propor vários encontros em vários tópicos relacionados com a interculturalidade, através da formação mútua com todos os membros, para que possamos ter a formação. Isto é muito importante. Irmã Paladi, eu vejo congregações que aceitam a neoprofessas que falam, fazem a formação em várias línguas, que é muito simples, mas que é uma coisa boa e forte. Quando falamos a nossa língua local, isso tem mais significado. É uma sugestão muito boa. Eu proponho, próximas vezes, possamos trabalhar num aspecto correto,
porque a interculturalidade tem vários aspectos, testemunharmos com a nossa maneira de viver a interculturalidade e as irmãs. Então, obrigado, a irmã Serafina, esse suggerimento é muito bom. So I can see, says Eu Cecilia that posso ver agora a irmã Janva que muitas pessoas de muitos países participaram desta formação. Seria bom para que possamos organizar uma formação, seja dentro do país, onde possamos convidar pessoas a poderem participar. Então, seria bom que vocês se organizassem nas várias conferências, ou grupo de congregações, pessoas talvez que são espertas nesse tipo de argumento, esse tipo de tópico. Então, para que vocês possam continuar este caminho, mesmo no grupo onde vocês estão, é importante que vocês continuem a se encontrarem, se mantenham em contato. Então, é necessário que as irmãs, que a cada uma procura de falar a sua língua, como é importante procurar de compartilhar, irmã, também proponho esta coisa de ter vários tópicos. Uma outra sugestão, até então foi muito rico as propostas que vocês ofereceram de continuarmos este caminho. Existem outras sugestões? Enquanto esperamos, Cia, vi você pegando algumas notas, quer dizer alguma coisa? E depois passamos a palavra a Ana Ross. Penso que estas foram boas ideias e uma das coisas que encontrei muito forte quando você diz como essas pessoas estão na formação num país, se podem encontrar aquelas pessoas que talvez já estiveram na formação, ou mesmo aquelas pessoas que não estiveram nesta formação, como vocês podem criar uma coisa para mim e como vocês possam aprender de cada uma. Então, tivemos boas partilhas. Eu encorajo a cada uma de vocês a escolherem de um tópico. É um simples, por exemplo. Eu digo, por exemplo, é uma coisa simples, mas é necessário iniciar, por exemplo, a questão do alimento, por exemplo, onde a cada uma possa compartilhar quando, por exemplo, você deve comer com a refeição de uma outra pessoa, talvez a sua refeição não está boa. Todos os tipos de comentários são feitos, eu faço. Vocês podem iniciar com esse tipo de argumentos, talvez alimentação, língua, esses são vários tópicos, são coisas simples. Comecem com coisas muito, muito simples por causa do tempo. Muito obrigado, obrigado, Cia. É verdade que a alimentação, a comida é muito importante, onde nos encontramos e aquilo que nós compartilhamos, a nossa identidade no passado, a nossa família. Então, são coisas muito importantes. Ana Rose, quer dizer alguma coisa? Irmã Ana Rose? Então, vamos com Lizzie, um bombola. Lizzie, pode falar, já que a Ana. Thank you very much. Good Sim, afternoon, muito everybody. obrigado, boa tarde a I'd todas. like to also concur with Gostaria Lucia just mentioned. de comentar o que Cia estava dizendo, exemplos que ela dizia, a questão da alimentação, da refeição, Beyond just maybe uma, part of it where we uma coisa que nós precisamos, portanto, de compartilhar em termos de comida, trazendo esta variedade, por exemplo, falando do nosso exemplo, nós, por exemplo, tivemos a festa da Liberdade da África na nossa comunidade, é uma comunidade internacional, temos pessoas que vêm de Zimbábue, de Quênia e Zâmbia. Então, nesta particular de nós celebrarmos cada uma de nós. Então, cada uma pode celebrar
a sua comida da sua própria cultura e vens, explicas como vocês comem, momento que vem feito, isto foi muito importante, foi uma coisa que fizemos e as noviças todas estavam muito felizes por isso. Muito obrigado. Thank you very much, Lizzie. Thank you. That's Obrigado, Lídia. Obrigado pela essa experiência prática que vocês compartilharam. Partilhar a comida e explicar a tradição por detrás desta alimentação. Pelade, aqui está sugerindo é necessário criar um grupo para continuarmos o intercâmbio da nossa experiência. Nós vamos ver qual é a boa maneira para podermos continuar com a tecnologia também nos pode ajudar. So, Sia, I can see your hand is up. Yeah. On a quick note, Uma nota muito veloz e breve naquilo que eu tenham sempre atenção com a cultura, material cultural, a linguagem, um aspecto cultural, a alimentação, o vestuário, a dança, mesmo como você convida os hóspedes. Tenha atenção se a sua congregação é internacional ou missionária, o que é que estava lá antes, o que é que você procura integrar. Então, devemos ser atentas. Então, devemos iniciar a entender para cada tipo de aspecto, procurar de aprofundar. Isso vai ajudar elementos da negociação, identidade, valores, nomes, de formas decisionais, o dinamismo da força, estão indo a cada passo. Estou trabalhando nesta pesquisa e sei como funciona. And the more we journey, the more we discover, I suppose. And Isto seems so similar then. são coisas que parecem muito iguais, mas depois tem várias diferenças. Okay, I think slowly but surely Então, já estamos chegando no fim do nosso encontro. Penso que foi um encontro muito bom. Estou pensando de outras pessoas que se registraram e não apareceram. Mas estão aqui presentes. Espero que não tenham tido problemas da ligação, mas por favor, falem com as pessoas da vossa congregação que estiveram em novembro, registraram. Por favor, fiquem ligadas com elas para verem como este caminho possa continuar. Eu devo dizer que, mais uma vez, foi muito rico, confirmando que este é um aspecto que nos possa ajudar, nos convence, digamos, vejo vocês convencidas daquilo que vocês mostraram, aquilo que vocês compartilharam nos vossos comentários, nas vossas perguntas. Nós vamos continuar, e muito obrigado. Provavelmente vamos mandar a vocês a um formulário de avaliação para ver como este tipo de aprendizagem está mudando a vossa vida prática, a vossa forma de viver a interculturalidade, aí para que possamos ter mais ajuda da Fundação, que nos está ajudando. Agora, passo a palavra à Cia para podermos terminar. Mais uma vez, obrigado. Estou muito feliz pela vossa partilha, por terem abraçado esta interculturalidade onde vocês estão. Uma das palavras que quero vos deixar, sejam mais curiosas, tenham atenção das vossas funções e sejam atentas com as vossas culturas e a cultura dos outros. Muito obrigado. Obrigado também a Paula. Mais uma vez, estamos ainda ligados. Obrigado a Isaías e a Cristina. Agora podem abrir os microfones e podermos nos saudar com a vossa alegria e a gratidão. Mas obrigado uma vez, estamos juntas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Bye. Deus. Deus vos abençoe. Merci. Bye. Obrigada. Obrigada. Merci. Merci.
Asante. Beijo. Deus, adeus, irmãs, adeus. Até o próximo encontro. Até ao próximo. Deus. Até à próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Deus. Espero que a Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amanhã no mesmo horário, sim, Paula? Não, é só hoje. É só hoje. Foi só hoje. Ah, só hoje. Sim, Tá só bom, hoje. Desta obrigada. vez foi só hoje. Foi tão bom, né? Que não queria sair, irmã Maria. Ah, perdi. Queria mais. Foi tão bom. Queria porque hoje eu não consegui acompanhar. A Mas primeira. vou enviar no seu e-mail privado. Ok, Pode ok. ser meus Força. benefícios. Força. Beijinho, tchau, Tchau, gratidão. tchau, tchau. Thank Okay. you. Thank you. Bye bye. Welcome. Bye bye. Thank you all. Bye Bye bye. Bye. Essas imagens esqueceram.